Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto da SCOFNet. Meu nome é Luiz Carlos e nós vamos começar agora o nosso Direto ao Ponto sobre Python, dicionários versus lista versus tuplas. Bom pessoal, esse Direto ao Ponto vai ser muito legal porque vai ser um Direto ao Ponto muito técnico. A gente sabe que trabalhando-se com Python, nós temos essas três estruturas primárias para manipular informações em conjunto. Nós temos dicionários, listas e tuplas, cada um com a sua singularidade. Mas aí que vem na cabeça, mas tem um melhor que o outro? Qual que eu posso usar? Qual que eu não posso usar? Vem essa dúvida na cabeça, porque a gente consegue até montar qualquer tipo de estrutura nos três, usando, claro, a singularidade de cada um. Então a gente sabe que os dicionários são estruturas de dados que nós vamos usar chaves, e dentro dessa estrutura nós vamos ter chave e valor. Então dentro aqui do par de chaves, eu coloco uma chave que pode ser uma string ou um inteiro, por exemplo, 2 pontos mais um valor qualquer. Então aqui está meu dicionário. O dicionário é muito legal para que a gente consiga acessar um elemento através da chave. Então se eu tiver um dicionário desse tipo, eu posso acessar o valor especificando a chave 1, 2, 3 ou a chave string que eu criei. Os dicionários são muito fáceis de entender por essa questão da gente organizar por chave e valor. Agora, se a gente estiver trabalhando com listas, é um pouco diferente, porque nós vamos usar colchete, e aí eu tenho que inserir elementos dentro desta lista. Eu posso inserir dicionários, uma lista também como elemento, então uma lista dentro de uma lista, e ainda se eu quiser trabalhar com uma tupla também eu posso. Ou eu posso colocar strings ou valores inteiros. Mas o acesso do elemento é diferente, porque se eu tiver uma lista dessa, se eu quiser pegar esse primeiro dicionário que está aqui, como o primeiro elemento, então é lista 0. Se eu quero pegar essa tupla, vai ser lista, que no caso 2, isso mesmo, né? Porque aqui é 0, dicionário 0, a outra lista é 1 e aqui é 2. Então a gente sempre, os índices, vamos dizer assim, a chave de acesso é sempre um inteiro. A gente fixa o elemento e acessa por um inteiro. E a tupla é muito parecida com a lista, mas a gente usa parênteses, eu coloco string, coloco números, posso colocar outra tupla aqui dentro, posso colocar a lista também, mas a questão é que a tupla ela é imutável. Uma vez que eu criei, armazenei na variável, eu não posso mais inserir nenhum elemento, ao contrário da lista, que eu posso inserir toda vez que eu quiser, quantas vezes eu quiser, e não tem limite. O limite vai ser a memória RAM do sistema operacional. Se eu quiser acessar algo na tupla, eu também uso índices inteiros, chaves inteiras. Mas ao contrário, como eu já falei, das listas, eu não posso chegar e fazer um append na tupla que não vai dar certo. Eu não posso inserir mais nada. Uma vez que eu defini a tupla, ela é fixa. Mas então, qual a diferença de fato entre os três? A primeira diferença que nós vamos ver aqui nesse direto ao ponto, por isso que eu falei que esse direto ao ponto é muito técnico, nós vamos ver a diferença em questão de performance.
Então, pessoal, olha que interessante o que a gente vai fazer agora. Através do próprio Python, nós vamos usar um módulo chamado de timeIt, e com ele a gente consegue medir o tempo de execução de qualquer instrução no Python. Então a gente vai brincar com a criação dessas três estruturas e ver o tempo que o Python gasta para lidar com elas. Então o que eu vou fazer aqui? Quando a gente usa essa opção "-m", nós vamos usar um módulo. O timeIt é um módulo. E aí eu coloco, entre aspas, o que eu vou passar de execução, aí o timeIt vai medir essa instrução. Então a gente vai começar com dicionário. Com dicionário eu vou fazer assim. Um dicionário bem simples, eu vou colocar chave 1, valor 1. Chave 2, valor 2. Até 10. Ok, definido o nosso dicionário, é só dar Enter. Então ele vai fazer esse tanto de interações aqui, ele vai executando essa instrução um monte de vezes. Se você quiser ter mais controle, tem como também diminuir isso aqui ou aumentar. Em média ele gastou 0,215 microsegundos. Quando você vê o sec, significa microsegundos. A gente tem segundo, milissegundo e ainda microsegundo. É muito rápido isso aqui, mas nós gastamos esse tempo. Muito rápido mesmo. Então nós já temos pelo menos um panorama. Cada vez que você executar isso, vai ter um tempo diferente. Isso depende também do hardware da sua máquina, do processador. Não significa que na sua máquina vai ser 206 microsegundos, não. Pode ser mais ou pode ser menos. Isso depende aí da sua configuração. Mas agora, pessoal, a gente vai medir o tempo de lista. Então está aqui a nossa lista de 1 a 10. Eu vou dar um Enter. Vamos ver quanto que ele vai gastar. Veja que foi bem mais rápido. Por quê? O dicionário foi 200 microsegundos. Aqui foi 0,5 microsegundos. Então a gente pode perceber que a criação da lista ela é bem mais rápida do que de um dicionário. Agora, por último, nós temos a tupla. É só tirar o colchete e colocar parêntese. Eu vou executar de novo. E veja só o resultado. A criação da tupla foi bem mais rápida do que da lista. Vamos rodar de novo, só para a gente poder ver se está certo. Vou rodar mais uma vez lista e vou rodar mais uma vez tupla. Veja a diferença que a gente tem do tempo de criação da tupla para o da lista. Em geral, a tupla é mais rápida, justamente porque ela é imutável. Então, isso faz com que a manipulação dela seja mais rápida. O que acontece com a lista? Quando a gente armazena isso ali na memória RAM, então a linguagem de programação mais o sistema operacional tem que estar preparados para que novos elementos sejam adicionados. Então, nós temos um trabalho diferente. A gente tem que se preparar para a inserção de novos elementos. Isso não está definido ainda. Diferentemente da tupla, que eu defini, o meu mundo está fechado, então sei que aquilo ali é fixo. A criação, o acesso também é bem mais rápido. A gente ainda não viu o acesso, mas a gente vai mostrar aqui, vou mostrar para vocês a diferença dos tempos. Então, o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui para o meu dicionário. Eu vou executar duas instruções. A primeira vai ser a da criação e agora a do acesso. Eu vou acessar a chave 3, para não ser 1. Então vamos ver o tempo que vai demorar. Em média estava gastando 0,200 microsegundos. Ele aumentou um pouquinho.
Agora vamos ver com lista. Aumentou um pouquinho também. Aumentou aqui 100. Então foi 0,06 microsegundos. E agora com tupla. Estamos acessando o elemento 3, que é o 4, na verdade, né? Veja só, pessoal, a diferença da tupla para os outros dois. Nem tem comparação. Claro que todas as três executaram muito rápido, porque microsegundo é um tempo muito pequeno. Mas se a gente tem uma aplicação mais complexa, se nós pudermos trabalhar com certas estruturas maiores e mais complexas usando tupla, isso vai ser bem mais rápido. Por isso que você vai encontrar bibliotecas e até frameworks que quando você manipula uma gama grande de dados, quando você vai querer fazer um debug disso, vai ser mostrado quase sempre tuplas em detrimento de listas e dicionários. Mas não significa que eu vou pirar o cabeção e vou começar a usar tupla para tudo. Não. Não precisa chegar a esse ponto. Somente nessas estruturas mais complexas, se eu estiver fazendo uma biblioteca que vai lidar com informações do banco de dados. Então seria legal se eu tratasse isso como tupla para fazer que isso fique mais performático. Porque se eu usasse dicionário, por exemplo, eu ia aumentar aqui o tempo de manipulação, o que poderia influir no meu sistema. Mas o Python, ele vai disponibilizar esses três tipos de estruturas. Se você tem algo ali mais menos complexo, se tem algo menor, não precisa ficar preocupando muito. Se você puder usar tupla, ótimo. Mas se você também usar dicionário e usar a lista, não tem problema. A gente não tem que ficar achando que as outras duas estruturas são ruins. Não. Elas estão também na linguagem para que nós usemos. A questão é você saber quando usar. A tupla, quando a gente precisa de performance incrível, então nós usamos tupla. Até mesmo você vai encontrar algumas bibliotecas que lidam com informações do tipo assim, ó, vamos supor que a gente tivesse uma listagem de informações. A gente poderia fazer algo do tipo assim, ó. A princípio, se eu tivesse com muitas informações a lidar, eu tivesse um bloco de informações, então eu poderia criar uma lista com dicionários. Então cada dicionário seria as informações ali de um cliente, de um funcionário. Então a gente está criando uma lista com dicionários. Mas como é que eu poderia transformar isso em tupla? Você vai ver isso muito em bibliotecas. Logo de cara ele já vai pegar e transformar isso numa tupla. Aí ele transforma isso aqui também numa tupla, porém o que ele faz? Como a gente não consegue trabalhar com chave-valor, então transformo numa tupla, aí eu tenho a primeira posição como sendo o label da informação e a segunda posição como sendo o valor. Fazendo dessa maneira aqui, o acesso à informação é bem mais rápido. Se eu tivesse mais informações, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu estou usando outra tupla. Então, se eu tivesse um endereço, colocaria assim, endereço, rua X. Talvez você já deva ter mexido com alguma biblioteca, você foi fazer o debug ali do conjunto de informações e você viu esse tipo de retorno e você não entendeu por quê. Por que não usou dicionário? Justamente porque aquela biblioteca ali ela está preocupada
em fornecer performance, porque ela não sabe se alguém que vai usar a biblioteca vai usar em uma aplicação complexa. Então, como você quer você quer disponibilizar a sua biblioteca de forma genérica para que ela atenda tanto aplicações pequenas quanto aplicações complexas, então você padroniza na tupla, então você vai ganhar performance de qualquer jeito. Então agora eu estou tirando essa dúvida, né, que paira na cabeça da gente sobre qual estrutura usar. Tem outra forma legal da gente ver isso, pessoal, mas dessa maneira nós temos que usar o shell do Python. Eu vou importar um outro módulo chamado de this, e ele consegue manipular o bytecode do Python, porque a gente escreve o nosso programa Python ali nos caracteres. Quando a gente executa o nosso script, o nosso arquivo Python, ele gera aquele arquivo compilado. Então, através desse módulo aqui, a gente consegue ter uma ideia no mais baixo nível da execução do Python. Se você quiser programar em baixo nível, por exemplo, você pode pegar uma linguagem como o Assembly. Aí a gente vai estar mais próximo da máquina possível. Na verdade, o mais próximo seria programar mesmo com 0 e 1. Mas, basicamente, o que a gente faz no Assembly? A gente trabalha com moção de registradores que a gente tem dentro do processador, esses registradores. Então, a gente vai usando instruções, vai movendo esses registradores, e com eles a gente faz tudo. Mas nós estamos trabalhando com baixo nível, o que torna a programação bem mais complexa. As linguagens de programação de hoje, elas estão mais perto da linguagem do homem. Então, por isso que a gente tem todas essas palavras reservadas, nós trabalhamos com variável, mas por baixo dos panos as coisas são bem diferentes. Então, através desse this aqui, a gente consegue ter um panorama de como que seria isso, como é que seria essa manipulação de registradores, como que seria o passo a passo até que aquela instrução fosse executada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma função e nela eu vou colocar uma lista com 3 elementos. Ou melhor, vamos colocar aqui um dicionário. Vamos começar na ordem que a gente estava fazendo antes. Pronto. Defini. Então, com esse this, eu chamo a função this e passo a assinatura da função, no caso do x. O que ele vai mostrar para mim aqui? O passo a passo, mais baixo nível, da manipulação da função que a gente fez. Então, olhe quantos passos que tiveram que ser feitos. Esse load constant, depois outros passos até esse return value. Na verdade, a gente não está retornando nada. Agora, eu quero definir de novo essa função, mas eu quero trabalhar com lista. Ok. Então, vou chamar de volta. E um passo, aqui no caso da lista, não foi executado, que é esse aqui. Então, em vez de ser 14, foi 12. Por aí dá para ver que a manipulação de lista, ela foi mais simples do que de um dicionário. E agora, por último, nós vamos ver a manipulação de tupla. Você vai ver que vai ser menor ainda. Olha só. Metade dos passos. Então aqui você já tem o panorama também do porquê dessa performance, porque a manipulação ela é mais simples. Então agora, pessoal, a gente vai ter mudei a ideia da cabeça de vocês. Agora vocês sabem a diferença entre os três, não só a conceitual, mas também a interna sobre performance. Sempre que você tiver ali uma lista de informações, vamos supor que você tem
números, tente usar tupla. Sempre quando possível, tente usar tupla. Ah, não dá para usar tupla não? Então, use lista. Se não der para ficar complicado usar lista, às vezes para você manipular as informações, então use dicionário. Claro que o dicionário, para gente que é ser humano, fica muito mais fácil de entender. Certas coisas que a gente vai definir ali tem que ser com dicionário, porque é chave e valor. Mas a gente poderia fazer com tupla. Se você conseguir fazer, seria ótimo. Então, o mundo ideal nosso seria trabalhar sempre com tupla. Mas, dependendo do que a gente vai fazer na linguagem, trabalhar com tupla também pode ser muito burocrático, pode demorar muito, a gente vai ter que testar. Então, nós vamos perder muito tempo. Então, saiba os conceitos de cada uma das estruturas, dê prioridade às tuplas, não fique com neurose que você tem que usar tupla para tudo, mas se for possível você usar, então é assim que a gente deve lidar com a programação Python. Brinque bastante com isso aqui que eu passei. É muito legal ver essa questão de performance, porque a gente tira aqueles mitos, ou senão chega alguém ali no fórum, qual que é melhor dos três? Aí às vezes as pessoas não têm argumento. Isso aqui é argumento, porque nós estamos fazendo um teste técnico, nós estamos fazendo uma medição, a gente poderia fazer gráfico, poderia fazer um tanto de coisa aqui para provar a diferença entre os três, não só a conceitual, mas a diferença interna no Python, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse Direto ao Ponto. É isso aí e até a próxima!